Saúde na Colher no ar. E no programa de hoje você vai aprender a fazer uma comida diferente que nós nunca ensinamos aqui no programa. Comida japonesa. Quem vai ensinar pra gente é o cozinheiro Mihail. Acertei. Acertou, excelente. É uma nome... ótima pronunciação. Um nome diferente, né? Porque o cozinheiro, né? O Mihail não é brasileiro, né? Exatamente. Eu vim da Bolívia, eu tenho 30 anos. Faz bastante tempo que eu estou nesse âmbito da cozinha. E o dia de hoje vamos ensinar exatamente isso. O que nós vamos ensinar então é um tepan. Exatamente. Explicando para o pessoal de casa, o que é tepan? Bom, um tepan, ao contrário do que muita gente pensa, que o japonês come todo dia peixe cru, na realidade não é isso. O tepan viria a ser como uma marmitinha. É uma marmitinha que tem a proteína, tem o arroz, tem os legumes e aqui vamos dar uma espécie de abrasileirada, podemos chamar assim, para transformar isso num prato um pouco mais visado para o brasileiro. O tepan seria o arroz-feijão? O brasileiro seria o tepan para o japonês? Exatamente. O tepan viria a ser como se fosse a marmitinha de casa. Levou arroz, feijão e o bife? Não. O dia de hoje a marmitinha vai ser arroz, legumes e peixe. E é difícil? Não, não é difícil de fazer. E o que vai no tepan? Bom, para a nossa receita precisamos um pouco de arroz, um pouco de legumes, shimeji já pronto, tá bom assim? Certo. Nossa maravilhosa proteína, o salmão. Perfeito. E um pouco de outros utensílios, como a nori, para dar um toque um pouco mais oriental. Óleo normal. Óleo de gergelim, certo, que vai servir para dar uma finalização e um sabor um pouco mais acentuado. Gergelim e cebolinha para decorar. Poucas coisas, poucos ingredientes. Coisas. Exatamente. Poucos ingredientes, mas juntos vão fazer uma magia incrível. Bom, a gente já mostrou aqui basicamente tudo que vai na nossa receita, mas tem alguns ingredientes, né? Tem alguns ingredientes que eu quero passar com você com mais cautela. Porque, por exemplo, aqui o shimeji. Esse shimeji, ele já está processado, né? Exatamente. O que você fez nele aqui? É muito simples. Você pega o shimeji in natura ou outro cogumelo da tua preferência, coloca numa panela com um pouco de shoyu. Não precisa ser grande coisa, só um pouco só. Vamos dizer que são uns 100 ml para 1 quilo. Tá. Muita pouca coisa. Um pouco de manteiga, um pouquinho de glutamato monossódico, que é para dar uma acentuada no sabor. E uma dica para o pessoal que quer fazer em casa, se quiserem dar um quebre no sal, coloquem um pouquinho de saquê, coisa mínima, e um pouquinho de açúcar. Porque se não tomar cuidado, o shoyu, ele vai dar uma carregada no sal. Exatamente, ele vai tomar conta de todos os sabores, vai desaparecer o shimeji. E o shimeji é como se fosse uma esponja, né? Ele vai... Exatamente. Ele vai absorver... O shimeji tem essa particularidade, ele é como uma esponja, ele é muito bom para a saúde, porque ele tem moléculas hipoglicêmicas. Tá. Isso quer dizer que ele vai agir no teu corpo, eliminando o açúcar que existe nele, açúcar residual. Isso aí é como eu te posso dizer, é um antidiabético. É um negócio que ajuda a combater a diabetes e ajuda a reduzir o ácido glicêmico no sangue também. Olha só. Bastante interessante, né? não é? A gente faz... Às vezes as pessoas fazem um prato, uma receita e não imaginam o quanto de benefício, né, com aquela alimentação que ela está produzindo, né? Exatamente. Outra coisa que eu quero passar é o arroz, né? Esse não é o arroz que eu tenho em casa. Não.
não é o arroz que vocês têm em casa, mas vocês conseguem no supermercado esse arroz, é arroz japonês. Tá. Ele tem um tempo de preparação de mais ou menos entre 16 a 14 minutos. Rapidinho. É super rápido. Mas tem um segredo aí que tem que deixar de molho. Como é que é? É. O livro dos segredos do dia de hoje vai se abrir para vocês com o arroz japonês. O arroz japonês, ele, além de ser um grão mais curto, ele tem a particularidade de conter muito mais amido. Assim que a pessoa que quer fazer ele em casa tem que lavar ele pelo menos 5 vezes. 5 vezes? Exatamente, para tirar esse excesso de amido, porque senão ele não vai ficar o grão solto. Ele vai ficar aquela papinha que nós conhecemos, não é? Mas eu lavo e aí deixo de molho e... Pode deixar de molho. E aí eu vou lá, escorro ele, lavo de novo, isso 5 vezes? A lavagem dele pode ocorrer numa panela, coloca o arroz e começa a fazer esse movimento na panela, que é para o arroz ele hidratar e começar a soltar esse amido. Entendi. A água vai ficar branca, você remove a água da panela, volta, faz o processo 5 vezes, depois coloca o dobro de quantidade de água para a quantidade de arroz. Tá. No caso, se for um copo de arroz, 2 de água. Perfeito. É básico. E aí deixa ferver. O Fogo cozimento alto. dele com tempero, como é que a gente faz? Não. O tempero é só depois. Ah, só depois? Exatamente. Tá. Porque senão você afeta o grão. O grão também ele tem essa tendência, ele vai ficar mais azedo. O tempero dele é um pouco de vinagre com açúcar e um pouquinho de saquê também. Para quebrar esse conteúdo forte de ácido do vinagre, coloca um pouquinho de saquê. Agora aqui o restante não tem segredo, né? O óleo de gergelim, nori, shimeji a gente já passou, salmão, a peça ali de 120, 140 gramas. Exatamente. E aqui a gente tem um mix de legumes. Exatamente. Esse mix de legumes tem aquele toque brasileiro. Quando você pergunta para uma pessoa na rua o que você acha de legumes, você come legumes na tua casa? No primeiro que ele pensa é numa cenoura, numa vagem, numa couve-flor ou num brócolis, exatamente. E aqui contemos esses 4 principais. São muito bons em fibras. A cenoura tem uma quantidade absurda de beta-caroteno, que é uma, vamos dizer, molécula. É uma molécula muito boa que no nosso corpo ela se transforma em vitamina A, que é bom para a vista, é bom para a circulação, é bom para eliminar os radicais livres. Depois nós pode tocar o tema dos radicais livres se quiser também, é um negócio muito interessante. E a grande maioria dos legumes, eles têm uma quantidade de fibra que ajuda o sistema digestivo, ajuda a evitar o câncer, tanto o câncer de laringe, esôfago, boca e estômago, ajuda também o câncer de intestino preso. A fibra é um componente essencial. Bom, já passamos por todos os ingredientes, né? Exatamente. Explicamos as propriedades. Agora chegou a hora do pessoal de casa ver todas as quantidades certinhas. Anote aí: 120 gramas de salmão, 50 gramas de shimeji, 60 gramas de mix de legumes com cenoura, brócolis, couve-flor e vagem, 100 gramas de arroz japonês e meia folha de nori. Bom, agora que você já viu todas as quantidades certinhas, o Mihail vai explicar pra gente aqui o passo a passo, né? Então vamos lá. Exatamente. Vamos começar então pelo bolinho? Claro. Eu posso chamar de bolinho? Pode chamar de bolinho. Na realidade, não viria a ser um bolinho. É o quê? É simplesmente um pouco de arroz só amaciado para ter a forma de um bolinho. Não sei se vocês, pessoal de casa, vocês viram algum desenho japonês, sim, que é o mais comum, algum mangá que o pessoal gosta bastante, ou algum filme japonês, onde mostra que eles seguram um bolinho com a nori. Verdade. E esse bolinho não tem nada demais, é simplesmente arroz apilado, só. Então eu não vou ter que enrolar ele? Não, na real não. Vamos mostrar então pro pessoal de casa? Vamos mostrar. Pegamos uma nori, marcamos ela para ter a metade com uma faca, não precisa ser muito afiada não.
Cortamos ela e esses 2 pedaços de nori, vamos reservar eles. Tá. Para mexer com o nosso arroz japonês, precisa umidificar as mãos. Não muito, porque senão perde a liga. Ele tem uma liga pelo tempero. O tempero faz que ele fique com essa consistência estranha aqui, que parece, não sei, ovas de polvo. Uhum. É um negócio estranho de ver, mas é arroz. Aproveitando, o que tem de tempero ali? Um pouco de vinagre, açúcar e saquê. Depois de cozido. Exatamente. A gente acrescenta isso. Uhum. Acrescenta e mistura para ficar uniforme. Okay. No momento que ele temperou bem, deixa esfriar. Mexe com ele frio. A gosto, né? Não tem a quantidade certinha, vai pelo sabor. Exatamente. Vai indo pelo sabor. Vamos pegar um pouco desse arroz. Bem servido. Mais ou menos umas 45, 50 gramas. Em cada prato vamos colocar 2 dessas bolinhas. Somente apilamos a bolinha. E é um processo muito simples. Tá pronto. Exatamente. Não tem nenhum segredo. É só colocar ele assim. Ele dá, além de dar um toque oriental, um pouco mais bonito para o prato, ele é muito prático de comer. Em vez de você esfarelar ele com o hashi, você pega desse jeito e vai comendo ele. Simples para você que está no mercado há muito tempo, né? Eu já lavei as mãos e aí eu vou fazer um para ver se Sou testemunha disso, viu? Se é tão simples mesmo. É só molhar aqui, é isso? Exatamente. Olha, as duas? Umidifica não muito. Tá. Aí tá bom. E aí vem aqui. Com confiança, faz com uma confiança. Conchinha. Faz uma conchinha. Aí, já peguei um. Ó. Tá certo, e não tem problema. Agora só vai apilando ele entre mão e mão. E já derrubei ele na água. Não tem problema. Eu dou o formato que eu quiser. Exatamente, pode ser triângulo, pode ser uma bolinha. O meu ficou quase um quibe. Não tem nenhum problema. Tá agora, bom assim? Tá ótimo. E agora? A questão é se divertir. Agora, coloca na nori. Eu coloco ele em pé aqui assim ou deitadinho? Pode colocar do jeito que quiser. Vou colocar assim, ó. Pronto. Você já tem teu bolinho de arroz. Olha, é simples. Ficou parecendo um taco. Então, pode utilizar essa lógica para tentar deixar ele do jeito que você quiser. Se for um taco, um taco. Se você quiser fazer um triângulo, como eu já falei, faz um triângulo. Do jeito que a pessoa gostar em casa. Perfeito. Se ela falar, vou fazer um pãozinho de hambúrguer e vou colocar as coisas em cima com o arroz, pode, fique à vontade. É livre. Exatamente. A nossa receita aqui então vai render quantos desses? Bom, essa quantidade de arroz eu acredito que rende uns 10 a mais do meu, que tem um pouquinho mais de arroz. A gente vai fazer então 2, tá bom? 2 tá ótimo, tá perfeito. Então, agora a gente pode ir pro próximo passo aqui da receita. O que a gente vai fazer? Vamos grelhar o salmão. Então agora a gente vai lá pra cozinha. Bom, já estamos aqui na cozinha. Agora, o que a gente vai fazer? Agora vamos passar para a parte mais divertida, que é grelhar o salmão em primeiro lugar e depois passar a grelhar os legumes como shimeji e puxar todo esse óleo que o salmão soltou lá na panela para aproveitar isso para o prato também. Perfeito. Panela bem quente então? Claro que sim. Panela bem quente e um fio de óleo. Tá. Que a gente já vai jogar. Foi. Coisa pouca. Dá uma umedecida, fundo antiaderente e o peixe. Tem alguma dica que você poderia dar para a gente não passar do ponto de grelhar esse salmão? Bom, temperatura. Tem que estar bem quente para grelhar certinho, entendeu? Ou uma dica também para o pessoal que não gosta muito de óleo nas comidas, não coloque o óleo. Tá. Pode grelhar numa antiaderente sem óleo também. Só que tradicionalmente eles pegam o peixe e fazem uns cortes no peixe com a pele e grelha com a pele também. É como pegar um salmão grelhado num restaurante. Ele vai vir com a pele sem as escamas.
E aí você nem temperou ele, você colocou ele da maneira... Exatamente. Cortou, colocou. Agora que eu vou colocar um pouquinho de sal. Tá. Só um pouco só. E quando a borda dele já começa a ficar numa coloração um pouco mais opaca, quer dizer que ele já está cozido desse lado. Agora fazemos o quê? Levamos ele à borda e... Virou. Exatamente. Mesmo processo. Um pouquinho só de sal. Bom. E deixamos ele. Eu vi que tava bom por conta da borda, né? Exatamente. E agora, como é que eu vou saber que embaixo ficou bom? Agora é mais prático, porque ele já cozinhou de um lado e o miolo dele já vai estar quase cozido também. Assim que você espera só um pouco menos do tempo. E também tem uma dica muito interessante. Quando você está fazendo peixe, o peixe tem um ponto muito sensível. Então, quando ele está firme e macio ao mesmo tempo, quer dizer que a fibra dele não abre, mas você sente que ele tem uma maciez no toque, é que ele está bom. Crocante, macio. Ainda não impõe resistência, entendeu? Tá. Ó, ainda está um pouco macio. Coisas de minutos, né? Exatamente. Agora ele já está pronto. Ele está dourado por fora. Tá. Só que o miolo dele ainda está... aqui dizem mal passado, não é? Vocês gostam do mal passado? É bom. Mal passado é bom, não é? Ah lá, ficou douradinho. Aí. E aí a gente vai reservar ele já. Exatamente. Ficando nesse ponto, nós deixa ele reservado um pouco. Vamos já dar passo aos outros ingredientes. Vamos. No mesmo óleo que estava fazendo o salmão, coloco os legumes. O aroma já vai subindo, né? Exatamente. Como a temperatura já está alta e ele já tem um choque térmico, ele vai dar uma grelhada muito rápida. Vai queimar o legume de certa forma, deixando o interior dele também macio. Agora vamos dar passo ao shimeji. O shimeji, por ele já ter a manteiga, o shoyu, os temperos dele, ele também vem com um caldo residual da mesma preparação dele. Não precisa escorrer esse caldo tá cheio de sabor, tempero. Que vai agregar aos legumes. Dourou? Dourou. Desliga o fogo. E você vai utilizar só uma porção desse preparado, entendeu? Esse preparado dá para 2 porções. Entendi. Em que momento que a gente coloca o óleo de gergelim? O óleo de gergelim? É na finalização? Exatamente, desligou. Ó. Tá estralando ainda. Deu uma esfriada. Não posso colocar com quente, ligado. Pode sim, pode sim. E é só um fio. Tá. Porque não é bom expor o óleo de gergelim a uma temperatura muito elevada. Diversos óleos, eles têm a tendência de liberar toxinas quando eles atingem uma temperatura muito alta. No caso do azeite de oliva, são 80 graus centígrados. Quando começa a chegar nos 80 graus centígrados, ele já começa a liberar certa quantidade de toxinas. E isso é ruim. E ele perde todos os benefícios que ele teria. Por isso é mais legal utilizar o azeite de oliva numa preparação fria. Se você vai fritar em imersão alguma coisa em azeite de oliva, além de ser um pecado, é daninho para a saúde. Entendeu? O óleo gergelim é a mesma coisa. Ele tem como se chama? É um óleo de combustão de baixa temperatura. Chegando nos 80, 90 graus, ele também começa a liberar toxinas. E além disso, o sabor dele é muito acentuado e muito forte. Não pode colocar muito, nem em alta temperatura. Agora, tem outras gorduras que resistem muita temperatura. Um exemplo delas é bastante utilizado no Nordeste. É o... Dendê?
Exatamente, o azeite de dendê. Nossa, como escapou isso da minha boca? O azeite de dendê resiste a temperaturas muito altas. Óleo de coco, que é muito popular no dia de hoje, que o pessoal fala não, que é bom para a saúde, é bom para o fitness, é bom para isso, para aquilo. É legal, mas ele também tem um preço muito alto. Meu conselho, utilize banha de porco. Banha de porco. A banha de porco, ela tem as mesmas propriedades e é barata. Perfeito. Então a gente vai separar aqui então a porção, Exatamente. que seria metade daquilo que a gente fez. Então vamos lá. Deixa eu dar espaço aqui para você. Oh, muito obrigado. Aí a gente vai colocar então Os legumes com o shimeji. metade, né? É, metade não do que fizemos, que é especificamente para meia porção. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai levar esses dois aqui lá para a mesa para a gente montar. Exatamente. Então vamos lá. Agora sim chegou a parte mais difícil do programa, que é experimentar. Exatamente. Vamos ver se a tua nota avaliadora é boa o dia de hoje. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o hashi. O Mihail já separou para mim aqui o adaptador para eu não fazer feio, né? Porque eu não vou passar vergonha aqui na televisão, né? Enquanto eu vou experimentando aqui, o pessoal de casa gostou da receita, gostou do seu trabalho, como é que faz? Tem aí um Instagram, um site, telefone, algum lugar que eles possam te encontrar para experimentar essa receita? Excelente, pessoal. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Se vocês quiserem provar a receita, pode vir na Catujapa Food, aqui em Vinhedo, no 25 da Rua Pintado. Espero vocês. Se vocês também quiserem fazer em casa, testem de fazer em casa. Isso é o bonito de cozinhar. Olha só, agora eu vou experimentar o seu bolinho, porque o meu ficou um taco, ficou bem pequenininho. Ah, não tem problema. Mas eu já posso adiantar, né? Que o salmão ficou bem suave, não ficou assim salgado, ficou bem leve, né? E combina, né? Os legumes, salmão e agora o arroz, né? Ó, à vontade. E é um prato principal, né? Exatamente, é um prato principal. Caro de fazer? Eu acho que na média para 2 porções servidas bem, uns R$50 ou um pouco mais. Olha só, ficou delicioso. Mihail, quero agradecer então a participação. Eu agradeço vocês pela visita. E olha só, ele volta aqui para um outro Saúde na Colher para ensinar uma outra receita pra gente, não é? Com todo prazer. Olha, eu vou ficando por aqui porque ainda tem esse prato todo e eu não vou deixar para ninguém.